Então, a cultura de células, ela tem o seu objetivo ali de manter essas células em cultura, de expandir essas células, ou a gente utilizar elas para alguma outra finalidade. E o citômetro, ele, na verdade, vai ser mais uma análise, que pode ser para diferentes funcionalidades, né? Então, separar por a presença ou ausência de algum marcador, se expressa mais ou menos, fazer uma análise se essa célula ela possui grânulos ou não possui grânulos, enfim. O tamanho dela também a gente consegue avaliar. Então, é uma técnica um pouco mais além, assim. É uma etapa além do cultivo, por exemplo. A gente se utiliza do cultivo para o preparo, né? A manutenção dessas células até chegar na citometria. E a separação por eletroforese é uma técnica diferente, né? Que a gente, na verdade, separa coisas ainda mais menores, digamos assim, dentro da célula, né? Então, e não é uma técnica diferente, assim, o princípio e tudo mais. Bem, você pegando pelo próprio nome, né? Citometria de fluxo, né? Cito, tudo bem, entendi, célula. Metria, você acabou de falar agora, olha, eu vou medir, eu vou quantificar a cor, eu vou fazer uma forma de quantificação que vai me dar uma separação. Mas e o fluxo? Vem da onde? O que é esse fluxo que tem até no próprio nome? Da onde que ele vem nessa história toda? Então, se chama citometria de fluxo, então justamente esse primeiro nome, né, é por conta das análises que a gente faz na célula. E o fluxo, porque dentro do aparelho, essas células, elas são sugadas de dentro do tubo em que elas estão no líquido, por isso ela precisa estar no meio aquoso. E elas passam em um fluxo de uma célula única na frente do laser. Então, vamos imaginar que o laser está aqui e as células vão passando uma a uma nesse feixe de luz, né? Nesse laser. Então, se chama fluxo por conta disso. Elas passam num fluxo hidrodinâmico dentro do aparelho, onde o laser é emitido, né? Digamos assim. E como que ela sabe que tem que passar uma? Ela fala, a gente organiza a fila aí que nós estamos passando. Tem alguma, vamos dizer assim, algum truque da máquina para poder fazer esse tipo de análise? Sim, o próprio citômetro, né, o próprio equipamento, que a gente chama de citômetro, ele é confeccionado para que haja essa separação. Existem casos, né, acontece de células estarem grudadas e a gente consegue resolver isso depois na análise, mas o equipamento é feito para que elas passem uma a uma num fluxo hidrodinâmico, ou seja, num fluxo em meio aquoso, né? Pensando em toda essa particularidade, né? Como esse aparelho aí, ele é especial e às vezes você tem muitos laboratórios que nem tem esse aparelho, acabam se utilizando de outros laboratórios. Quanto tempo demora até você ter um material propício para passar por essa máquina? Quer dizer, desde eu pegar a amostra até eu ter lá o resultado final da minha máquina. Isso é papum, coloquei, já saiu, ou demora algumas horas, alguns dias? Como seria essa rotina até eu ter o resultado esperado do meu material? Bom, isso é muito variável, assim, não tem como eu te falar o tempo específico, né? Depende da análise que vai ser feita, depende qual tipo de amostra que vai ser utilizada, depende se eu tô fazendo um experimento que eu quero avaliar 24 horas, 48 horas, depende. Mas, digamos assim, avaliando o fluxo de trabalho do preparo da amostra até a aquisição, que é o momento que a gente coloca no equipamento, também é variável, né? Então, assim, se eu quero fazer uma única marcação, se eu quero fazer duas, se eu quero fazer três, depende. Normalmente, a gente faz uma marcação seguida da outra. Então, tem o tempo que a gente chama de incubação, né? O tempo de espera para que aconteça essa interação entre antígeno e anticorpo, entre a proteína, o receptor que a gente quer saber, e o anticorpo. Então, a gente sempre tem esse tempo, que pode variar de 15 minutos, meia hora, 45 minutos. Então, varia bastante. E o tempo de aquisição, normalmente é rápido. A gente coloca o tubo no aparelho, ele suga, né, esse líquido, passa por dentro dele, né? E a gente sempre tem acoplado a esse aparelho um computador. Tanto é que o citômetro, ele é composto, então, por sistemas diferentes. Então, esse sistema hidrodinâmico, digamos assim, né? Que acontece esse fluxo. Tem o sistema óptico, que é
composto por esses lasers e esses detectores que vão detectar, né, a fluorescência emitida, e o sistema eletrônico. Então, tudo que acontece dentro do aparelho é captado por esse sistema eletrônico e vai para o computador. Então, a gente consegue acompanhar em tempo real o que está acontecendo, o que está passando, quais células que estão aparecendo, o que está se está marcando, se não está marcando. Então, isso a gente consegue ver em tempo real. Agora, o preparo da amostra, ele é bem variável. Gente, só lembrando aí, tá? Que quando a gente trabalha, estamos aqui falando de uma maneira geral, né? Você pode ter ali amostras que são preparadas de uma maneira bem rápida, porque são exatamente preparações mais simples, ou quando eu quero testar uma técnica, um reagente, aí eu já vou até levar a alguma maior complexidade, né? Então é por isso que a gente não pode falar, olha, 10 minutinhos, acabou tudo. Isso. Não, eu vou ter ali todo um tempo, toda uma rotina de preparo, né? No caso do seu experimento que você faz na pós-graduação, tá? Quanto tempo entre ter ali a amostra na sua mão até eu ter o resultado? Quanto mais ou menos demora?